Mateus 28. Hoje nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia, irmãos. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia porque na minha cabeça, aqui no meu coração, mudou um pouquinho a mensagem. E eu fiz uma rápida adaptação. Mas vamos à palavra de Deus. Mateus, capítulo 28. Talvez eu não precisasse nem ler com vocês, porque você sabe de cor. Mateus 28 diz assim, nos versículos 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Versículo 19, em outra tradução, diz: Portanto, ide, ou ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí, ele faz uma promessa, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É bem certo que Jesus, no final do seu ministério aqui na terra, foi muito categórico nessa questão de fazer discípulos e ensinar. Se tem uma coisa que Jesus mandou fazer, foi fazer discípulos, foi pregar o evangelho, foi ensinar. E aqui ele é muito mais claro, Mateus deixa muito mais claro, quando ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A igreja do Senhor, ela nasceu dentro dessa ideia. Ela foi desenvolvida dentro da ideia de fazer discípulos. Ela foi desenvolvida dentro desta ordem de Jesus. Quando Jesus, em Mateus mesmo, no capítulo 16 e no versículo 18, ele diz: Eu estabelecerei a minha igreja, eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi nesse sentido de nós fazermos discípulos e ensiná-los. Jesus começou o seu ministério na terra fazendo discípulos. Ele batizou-se, ou foi batizado, e aí ele começou dali a fazer discípulos, porque alguns dos discípulos de João já o acompanharam. E Jesus começa o seu ministério fazendo discípulos. A igreja de Jesus, ela começou, como eu disse, e ela foi fundada nesse princípio. Jesus não formou a sua igreja e não fundou a sua igreja para ser um grupo seleto só de pessoas que fiquem ali até que aquele grupo morra e nasça outro. Jesus chamou a igreja e Jesus fundou a igreja e Jesus chamou a igreja para que ela fosse de geração em geração. Ide, portanto, fazei discípulos, e isso é para todos. Pedro, em Atos 2, fala que, em Atos 4, se eu não me engano, ele fala que a promessa é para todos. A promessa é para nós, é para os nossos filhos, a promessa é para todos quantos vierem. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder de vista o fato de que a igreja nos chamou, ou que Jesus nos chamou, para sermos igreja. E quando Jesus chamou os seus discípulos para serem igreja, você pega Atos 1 e 8, que é muito conhecido, e ele disse: olha, vocês vão ficar aqui e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas.
Ser testemunha é exatamente engloba essa ideia de fazer discípulos. Você só faz discípulos testemunhando. Você só faz discípulos vivendo. E para ilustrar melhor essa situação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida de um discípulo. Abra sua Bíblia comigo em Atos. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje. Atos, capítulo de número 16. Eu quero que você acompanhe comigo um pouquinho, porque se a igreja fizer tudo, ouça bem, se a igreja fizer tudo, mas não fizer discípulos, se não ganhar almas para Jesus, a igreja não fez nada. Entenda uma outra coisa muito importante antes que a gente continue. Ganhar almas para Jesus não é oferecer Jesus e alguém levantar a mão e vir para frente, orar e estar salvo. Ganhar almas para Jesus é ganhar a pessoa através da pregação do Evangelho. Jesus disse, ide, fazei discípulos. Então você ganha a pessoa para Jesus, ela aceita Jesus, acabou? Não, não acabou. Aí vem a instrução, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É importante você saber que fazer discípulo está como prioridade na agenda de Deus. A campanha missionária de Deus para a igreja não é campanhas de cura, não são campanhas de libertação, não são campanhas de prosperidade, mas sim a campanha de Deus para a igreja é missões, e missões para Deus é fazer discípulos. Não existe como nós ganharmos almas para Jesus. Se você só oferece Jesus, a pessoa faz um sinal, porque muitos hoje, irmãos, estão pregando um Jesus que uma vez que você aceitou Jesus, acabou o problema, você está salvo, viva a sua vida do jeito que você quiser que você está salvo. Não, senhores. Se fosse assim, Jesus não mandaria ensinar todas as coisas que ele havia ordenado. Hoje de manhã, o pastor falou aqui sobre como nós temos liberdade. Mas essa liberdade ela é envolvida com regras. Não é uma liberdade sem regras. E ele usou um exemplo muito comum. A gente chega na adolescência, quer tirar logo carteira de motorista, e você vai, e você quer dirigir, mas para dirigir você precisa tirar a carteira. Aí você tira a carteira, você tem que pegar um carro, esse carro tem que estar registrado para você dirigir ele. Esse carro tem que ter placa, você tem que andar do lado certo da pista. A placa que indica a direita, você tem que entrar à direita, a que indica a esquerda, você tem que entrar à esquerda. Tudo tem lei, tudo tem regra, mas nós queremos liberdade. Jesus não veio pregar um evangelho sem regras e sem leis. Jesus não veio pregar um evangelho de liberdade que você aceita ele e não precisa fazer mais nada. Não, senhores. Em Atos, no capítulo 16, logo no comecinho do capítulo, diz assim, se você pegar o 15, o versículo 40, do 15, o 40 e o 41, e aí a gente entra no 16. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Só até aí. Paulo, na sua primeira viagem missionária, saiu com Barnabé e João Marcos.
No meio do caminho, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento, porque João Marcos não quis continuar a viagem. E aí, parece que João Marcos era meio relacionado a Barnabé, ou não sei se era sobrinho ou primo, não me lembro de cabeça. Mas Paulo não quis mais que João Marcos fosse com eles. João Marcos desistiu dali e voltou para trás. Na segunda viagem missionária, Paulo escolhe Silas para ir com ele. Barnabé continuou ministrando em outro lugar, Paulo escolhe Silas e vai para a sua segunda viagem missionária. Quando ele chega a Derbe e a Listra, estava ali um certo jovem, um certo discípulo, por nome Timóteo. Eu poderia nessa manhã falar aqui a diferença entre o crente e o discípulo, mas não é isso que está no meu coração. Eu gostaria, irmãos, que você nessa manhã fizesse, enquanto eu falo aqui a palavra de Deus, que você fizesse uma introspectiva e pensasse em quem você é diante de Deus, quem você é na igreja. Se você é um frequentador de igreja, se você é só um crente que está meio perdido ainda, ou se você é um discípulo. É muito importante que você defina isso. É muito importante que você defina isso. Paulo passa, encontra esse jovem Timóteo, filho de uma judia que era crente, ele era um discípulo. E aí, a Bíblia diz que Timóteo dava bom testemunho. E que todos os irmãos daquele lugar falavam bem dele. Aí Paulo leva Timóteo. E você não vai ver muito mais, a não ser que você estude o livro de Atos e as cartas, as epístolas paulinas, você não vai ver muito mais Timóteo aparecendo. Você vai ver ele aparecer em algumas ocasiões. Agora vai lá para o final da Bíblia, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Por favor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para algumas coisas que é importante que nós vejamos. Quando Paulo saiu de Derbe e de Listra com Timóteo, Timóteo era só um jovem. Não se sabe exatamente quantos anos Timóteo tinha, alguns dizem 16, por volta de 15, 16 anos. Paulo pega Timóteo, coloca na sua caravana e leva, vai treinar Timóteo. Quando nós chegamos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, Timóteo já era um pastor experimentado. Ele já não era tão novinho mais. Dentro da teologia disse que pode ter se passado um tempo de no mínimo 30 anos do tempo que Paulo pegou Timóteo aqui e de quando Paulo escreveu a sua segunda carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta de Paulo. Paulo está dentro da prisão, pronto para morrer, sabia que ia morrer logo, talvez na próxima semana. Ele pega o papel, a caneta e começa a escrever uma carta para Timóteo. Eu já falei isso aqui uma vez, mas hoje eu quero falar numa perspectiva diferente. Alguns conselhos que Paulo dá a Timóteo. E eu quero, dentro desses conselhos, mostrar um pouquinho da diferença entre um discípulo e um simples frequentador de igreja. Um discípulo e uma pessoa que acha que é crente, acha que aceitou Jesus. Paulo escreve a Timóteo, ele faz a sua saudação, o seu prefácio até o versículo 2, e depois ele começa uma série de orientações a Timóteo. O versículo 2 me chama a atenção, porque eu já falei aqui, em todas as cartas paulinas, quando ele escreve às igrejas, ele cumprimenta a igreja com graça e paz. Mas quando ele escreve a pastores, quando ele escreve a Timóteo e a Tito, ele escreve graça, misericórdia e paz
da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, Senhor nosso. Paulo sabia da responsabilidade que Timóteo tinha como pastor. Timóteo agora não era mais um simples discípulo. Ele era um discípulo mais empenhado numa grande responsabilidade que era pastorear o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a escrever a Timóteo, no versículo 3 ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Para aqui um pouquinho, eu quero refletir um pouquinho com você quem era Timóteo. Timóteo havia sido ensinado pela avó e pela mãe. O pai, a Bíblia não diz muito, só diz que era grego, mas pelo jeito não era um cristão. A avó transmitiu para a mãe e a mãe transmitiu para Timóteo. E Timóteo aprendeu as sagradas escrituras com essas duas mulheres de Deus. E Timóteo tinha um chamado. Ele sabia do chamado dele. Paulo sabia do chamado dele e Paulo fala que quer muito vê-lo, que Paulo faz orações por ele noite e dia, que Paulo lembra das lágrimas dele. E aí eu quero mostrar a primeira característica de um discípulo verdadeiro. Um discípulo verdadeiro, ele não desiste por qualquer coisa. Um discípulo verdadeiro, ele é aquele que ele pode passar por qualquer tipo de situação. Ele pode passar pelas lágrimas, ele pode passar pela dor, mas ele não desiste de Deus. O discípulo verdadeiro é aquele que o salmista canta lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O discípulo verdadeiro, ele não só chora nos pés do Senhor, mas Paulo fala assim, olha, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. A diferença do discípulo verdadeiro e do crente que é só um frequentador é a fé não fingida. Por quê, irmãos? Porque tem fé fingida. Porque senão Paulo não falaria da fé não fingida. Aqui não tem, que eu sei, mas em algum lugar, depois de Boston para lá, deve ter fé não fingida, fé fingida. Aqui é só fé não fingida. É bom que você faça sim uma introspecção, uma retrospectiva, uma introspectiva dentro do seu coração hoje e comece a se perguntar: a minha fé é verdadeira, não fingida? Ou será que tem alguma coisinha aqui que eu preciso mudar ainda? Irmãos, a pior coisa que um crente pode viver é o peso de tentar ser o que não é. É o peso de tentar fazer o que não tem como fazer. Eu vou tentar traduzir melhor isso aqui. A pior coisa é você fazer alguma coisa por obrigação. Você vem à igreja porque você vem arrastado. Você vem na igreja porque domingo é dia de ir para a igreja. Quarta é dia de ir para a igreja. E se eu pudesse, eu não pisava lá. Você vem para a igreja porque alguma coisa te atrai para a igreja por obrigação. Minha mãe mandou, meu pai mandou, meu irmão mandou, alguém mandou. Mas você não gostaria de estar aqui. Não deixa de vir. Mesmo vindo obrigado, venha, porque o Espírito Santo ainda pode tocar na sua vida hoje.
O fato é que Paulo mostra. Agora, deixa eu abrir outro parênteses aqui, que é importante que fique claro isso. Às vezes nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados, nós estamos fatigados com a vida e parece que você está fazendo alguma coisa obrigada. Você tem o desejo de estar na presença de Deus, mas aquilo às vezes está um peso para você por causa do cansaço espiritual, emocional. Alguma coisa está acontecendo. Com Timóteo estava acontecendo, e eu vou explicar isso para você. Timóteo estava cansado. Não estava sendo fácil. Paulo pegou Timóteo no meio do seu treinamento e escreve uma carta e fala assim, olha, vocês recebam aí Timóteo como se fosse eu. Eu treinei Timóteo, eu sei o que ele vai falar, eu sei como ele vai julgar, eu sei como ele vai fazer, então vocês recebem, jogou uma responsabilidade enorme nas costas do moço que estava acostumado a andar só do lado do pastor. Agora não vai ser mais comigo, agora você sozinho vai ter que tomar conta desse negócio. E aí Timóteo vai fazer coisas que um apóstolo fazia, mas ele não era o apóstolo. Timóteo estava cansado. Mas Paulo escreve para ele mais ou menos assim, olha Timóteo, eu sei que está difícil. Eu me lembro das suas lágrimas. Eu me lembro como está difícil para você, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu oro por você, filho. Eu oro por você. Eu oro por você para que você se lembre de que a fé que está em ti não é fingida. Eu quero que você se lembre que, a despeito do seu cansaço, existe a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu quero que você se lembre que essa fé que passou da sua avó para sua mãe, para você, habita em ti. A melhor segurança que alguém pode ter é a fé. É a fé de que nós temos o Espírito Santo, de que nós estamos caminhando com Ele. E aí Paulo dá um chacoalhão em Timóteo. Irmãos, a pior coisa na vida de um crente é não saber ser corrigido. Paulo, com todo amor, chama a Timóteo e fala, por esse motivo me lembro, ou te lembro, você precisa se lembrar, Timóteo, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos, das minhas mãos. Se você pegar a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele faz a mesma lembrança. Ele fala, se lembre que você tem um dom e que foi imposto as mãos dos presbíteros sobre você, dos anciãos da igreja. Os bispos da igreja colocaram a mão sobre você. E te ungiram. E você saiu com um dom. Que dom que é esse? É o chamado ministerial. E aí ele fala assim, olha, despertes o dom de Deus que é em ti. Você é discípulo, irmão? Não precisa responder. Qual é o dom de Deus que há em ti que não foi despertado? O que Deus te chamou para você, ou para você fazer, discípulo, que você não está fazendo? Qual é a obra, qual é o dom que Deus colocou na sua vida para que você desperte e faça enquanto é tempo? Porque muitas vezes nós perdemos o tempo. Muitas vezes nós queremos que Deus faça muito por nós, mas nós não estamos fazendo nada para Deus. Nós achamos que se a gente estiver firme na igreja já é o suficiente. Qual é o dom de Deus que é em ti? Esse culto hoje é para chamar a sua atenção. Porque se você está aqui, você é a pessoa certa para ouvir essa palavra. Qual é o dom de Deus que está em ti? Desperte esse dom. Ele vem e fala, mas talvez antes que Timóteo perguntasse, porque era uma carta, ele diz, porque Deus, versículo 7,
não nos deu espírito de temor. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja, de modo geral, parece que está temerosa. A igreja, de modo geral, tem medo. Essa semana me mandaram um vídeo de um pastor que foi preso na Califórnia porque estava pregando o evangelho no local público, sem uso de som, sem nada, só falando na rua. O policial chegou e prendeu ele, a despeito dele argumentar e conversar, e o policial falou, não, você está quebrando a lei, e prendeu ele. O desfecho depois a gente não sabe, mas essa é uma nação cristã, né? Pelo menos era. Pelo menos foi. Agora, Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor. Quando você vai para o livro de Atos, você vai ver os discípulos de Jesus sendo presos, ou presos, Pedro e João sendo presos, e foram açoitados e foram ameaçados, vocês não falem mais nesse nome. Nós vamos soltar vocês. Mas se vocês falar nesse nome de novo, nesse nome de Jesus, nós vamos pegar vocês. A Bíblia diz que eles saíram dali, foram para casa, se reuniram com os irmãos. Atos 4. Começaram a orar. A Bíblia diz que quando eles começaram a orar, a oração deles era assim, Senhor, nos dê ousadia para pregar a Tua palavra. E enquanto nós pregamos a Tua palavra, Senhor, estenda o Teu braço, estenda a Tua mão e cure, e salve, e transforme. E a Bíblia diz que o local onde eles estavam reunidos chacoalhou, tremeu e encheu da glória de Deus. Saíram dali e foram pregar o Evangelho. Ah, meus irmãos, Pedro sai da prisão, o anjo livra ele da prisão, ele vai para a casa de Maria, tá os irmãos reunidos lá, ele entra, toda a história. No outro dia, Pedro está pregando no mesmo lugar. Mas estava preso ontem. Tiago tinha sido morto. E Pedro era o próximo. Mas vai pregar o Evangelho. O fato é que Deus não nos deu espírito de temor. Então por que eu tenho medo? Agora, irmãos, Paulo escreveu isso para Timóteo, porque Timóteo também teve medo. Temos medo porque nós somos seres humanos. Temos medo porque muitas vezes perdemos o foco. Temos medo porque nós olhamos para aquilo que nós vemos. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo vive não daquilo que ele vê, mas daquilo que ele crê. Se eu e você olharmos para as condições e para as situações, nós não vamos fazer nada. Ah, pastor, mas não dá por causa disso. Ah, mas não vai dar por causa daquilo. A gente sempre tem um mais. Só que o Senhor nos chamou para não termos espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu fico imaginando por que é que Paulo escreveu isso para Timóteo. Talvez Timóteo estivesse um pouco amedrontado com alguma situação que estava acontecendo, porque um pouquinho mais para frente Paulo vai falar assim, olha, nos últimos dias nós vamos viver tempos difíceis, tempos penosos, e ele começa a falar como que seria, talvez Timóteo já estivesse vivendo isso. Mas Paulo escreve, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Você é forte no nome de Jesus. É o Senhor quem te fortalece. É a palavra de Deus quem te dá vida. E de amor. Irmãos, parece que isso aqui não quer dizer nada, né? Porque nós lemos assim tão automaticamente, né? Mas Jesus só pregou o Evangelho. Jesus só veio morrer por você por amor. Jesus só fez o que fez por amor. E ele disse para nós termos amor pelo próximo. O Senhor nos deu um espírito
não de temor, mas de fortaleza. E o crente ama dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não pode pregar, porque parece que para pregar Jesus não fortalece. Ah, não é meu dom, pastor, mas eu nunca vi dom de evangelista na Bíblia. Dom de evangelizar na Bíblia. Dom ministerial. Mas dom assim, o cara quer o dom de falar em língua, de falar em profecia, de revelação. E quer o dom de evangelizar. Se não vier o dom de evangelizar, ele não evangeliza. Mas não é. Jesus falou para todo mundo, vá e de fazer discípulos de todas as nações. É uma função, é uma obrigação como crente, porque Ele nos deu espírito de coragem. Ele nos deu espírito de fortaleza. Nós somos fortes no Senhor, sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi o próprio Paulo que escreveu, ele nos deu um espírito de amor, irmãos. Como que nós podemos ver milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas todos os dias indo para o abismo e nós estamos aqui, nos nossos cultos de domingo e quarta-feira? Nós não testemunhamos no trabalho, não é todo mundo. Mas quando surge a oportunidade, você tem que abraçar. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não perca a oportunidade de expressar o seu amor pelo próximo. O Senhor nos chamou para amar o próximo. E nos deu espírito de moderação. Esse negócio de moderar, ou moderação, entenda como equilíbrio. Nós temos que ser pessoas equilibradas. Nós não podemos pender nem muito para um lado, nem muito para o outro. Não estou falando para ser morno, não. O crente tem que ser quente. Mas eu estou falando no nosso dia a dia. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que aprender a se comportar em todos os lugares. Aí Paulo fala no versículo 8, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. Eu imagino o povo falando assim, isso é discípulo de Paulo, rapaz. Que Paulo está preso lá, aprontou alguma coisa. Era 5 Paulo. Paulo está preso agora. Claro que isso aí é o povo do mundo, que crente não fofoca. Certo? Crente não tem fofoca. Só o povo do mundo. Eram os próprios crentes dentro da igreja falando. Isso aí é de Paulo, rapaz. Isso aí tá. Aquela igreja lá. Paulo fala assim, olha, não te envergonhes do testemunho de Cristo. Não te envergonhes de quem você é no Senhor. Aqui não tem esse problema, mas o que eu já vi de crente com vergonha, aqui em Fall River não tem, né, irmão Antônio? Crente envergonhado, né? O irmão Antônio, quando aceitou Jesus, chegou na fábrica, começou a falar de Jesus para todo mundo, a pessoa falava, mas eu já sou crente. Rapaz, eu estou aqui há todos esses anos, você nunca falou de Jesus para mim? Ia falar com outro, eu também sou crente. Mas você nunca falou de Jesus para mim? Foi falar com, eu também sou crente. Aí você vê os agentes secretos de Jeová. Todos os agentes secretos de Deus. Está no trabalho, o fulano conta piada, você ri junto. Toma uma cervejinha, você toma junto. Conta uma piada suja, você também ri. É legal. E assim você vai se misturando. Só que isso é uma estratégia de Satanás para tirar realmente a autoridade de Deus que é em você. Porque você não tem como calar ninguém. E você não pode fazer isso, porque Deus te deu o espírito de moderação. Mas você pode ter uma postura. Não chata, mas você pode simplesmente dispensar as coisas com moderação. Simplesmente você pode manter a sua postura de crente. Simplesmente você pode mostrar o seu testemunho de crente. É fácil, irmãos? Não é. Porque senão Paulo não escrevia para o pastor Timóteo. O pastor Timóteo estava com vergonha. O pastor Timóteo estava passando por um problema sério. Porque tem hora que a gente fica sozinho. Porque tem hora que você se sente sozinho. Porque tem hora que só tem você de crente lá no lugar.
E alguém entra lá sem saber que você é crente e fala assim, ih, rapaz, tá abrindo uma igreja lá perto da minha casa, aqui não é um bando de desocupado. Aí você fala, nossa, esse aí já não gosta de crente. E aí você vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E você é acuado por Satanás, envergonhado. E Paulo está escrevendo aqui, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. O que Jesus fez por você tem que ficar bem claro na sua vida e através da sua vida. Não se envergonhe do testemunho, não se envergonhe de mim que sou prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Eu acho que isso aqui é um outro Evangelho. Esse aqui é um outro Evangelho. Porque alguém rasgou essa parte da Bíblia, da sua Bíblia. Participe das aflições do Evangelho comigo. Ah, meu Deus. E aí? E o Evangelho fácil? E o Evangelho do tudo para mim? É a diferença do frequentador e do discípulo. Eu vim aqui hoje porque eu quero receber a minha bênção. Eu vim aqui hoje porque eu vou fazer um voto para Deus me dar um emprego novo. Eu vim aqui hoje porque eu preciso daquela casa nova lá, só falta 100 mil. Deus vai abrir uma porta para mim. Eu vim aqui hoje porque eu preciso, porque eu quero, porque minha família, porque eu preciso de cura, porque eu. É o Evangelho do me dá, porque eu preciso. Eu preciso, eu quero, eu tenho direito, eu mereço, eu sou filho de Deus. Tem um evangelho por aí que é mais ou menos assim, você é o melhor de Deus, o Senhor tem o melhor dessa terra para você, Deus vai te dar porque você merece, porque você tem sido fiel. E Paulo está falando para esse pastor aqui, que estava passando por um momento de dificuldade, que a despeito da sua fé no Senhor Jesus ser pura, ele estava entristecido, ele estava envergonhado, ele estava passando por problemas até emocionais. Paulo escreve para ele e fala assim, não desista, participe das aflições do Evangelho. Irmãos, que mundo que nós estamos vivendo, que eles transformaram o Evangelho numa caixinha de presente de Deus para você. O Evangelho é aflição, sim, porque você vive na contramão. Ah, pastor, que ignorância. O céu é quadrado, meu irmão. Se você quiser entrar lá, você tem que ser meio quadrado também, senão você não entra, não. Porque tudo que vai se normatizando e normalizando, a igreja vai abraçando. E eu já falei aqui, o barco pode estar no mar, mas o mar não pode entrar no barco. Você pode estar no mundo, mas o mundo não pode entrar em você. Porque se o mundo entrar em você, você afunda. E a igreja tem afundado porque o mundo tem entrado nela. A igreja tem afundado porque o mundo tem tomado a igreja. Não desista, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E é interessante você saber disso. Porque se você só for um frequentador, você não vai conseguir. Não vai conseguir. As aflições do Evangelho virão. E você não consegue fazer sozinho, tem que ser segundo o poder de Deus. O poder de Deus não se manifesta em quem não é discípulo. O poder de Deus se manifesta na vida do discípulo. O poder de Deus manifesta na vida daquele que está em comunhão com Ele, ou daquele que um dia entregou a sua vida para Ele de coração e tem sinceridade diante dEle. Porque você pode dizer, pastor, eu não estou nem tão bem assim, mas eu sei a fé que tem em mim. Eu sei que eu tenho uma fé verdadeira. Eu sei que apesar de todos os meus defeitos, de todas as minhas falhas, de todas as minhas dificuldades, ainda existe uma fé dentro de mim verdadeira em Jesus Cristo. Ele me salvou e eu estou certo disso. Aí o poder de Deus se manifesta em você, porque é essa sinceridade, essa honestidade que Ele quer dentro de você.
Participa das aflições segundo o poder de Deus. É aquilo que eles oraram, Pai, Senhor, enquanto nós pregamos, ou dê-nos ousadia. Irmão, você tem que pedir ousadia de Deus para viver como crente nos dias de hoje. Você tem que pedir ousadia de Deus para enfrentar os dias de hoje, como eles são. Porque tudo que você faz hoje, alguém mostra um caminho diferente para você. Um dia desses eu estava em algum lugar aqui que não compensa falar, em Fall River, sendo atendido por alguém, e a pessoa perguntou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele olhou para mim assim e falou, mas você não é daqueles radicais não, né? Eu falei, sou. A pessoa que estava perguntando era um homossexual. Você não é daqueles radicais não, né? Eu falei, sou. Nossa, então você discrimina. Eu falei, não. Jesus não discriminou ninguém. Eu também não discrimino. Não é porque é errado que eu discrimino a pessoa. Jesus, ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. E aí eu fui encaminhado para outra sessão e não falei mais com essa pessoa. Mas o que você vai responder? Crente nenhum presta. Você é crente? Não, eu não. Nem conheço. O que é isso? Você precisa se colocar e saber que é pelo poder de Deus que você... Jesus falou, olha, o Espírito vai lhes ensinar o que vocês têm que falar. O Espírito vai dizer como você deve se comportar. A Bíblia te ensina como fazer. A Bíblia te ensina como se comportar. Paulo está falando com Timóteo porque ele quer ver Timóteo de pé de novo. Deus não nos deixa instrução para a gente amontoar, para a gente ficar aqui quietinho no nosso cantinho. Deus quer que nós nos levantemos, ou Ele quer nos levantar. Paulo está escrevendo Timóteo falou assim, olha, eu queria estar aí, não sei se eu vou te ver de novo. Mas se eu não te ver de novo, saiba dessas coisas aqui. Paulo está dizendo, Timóteo, você pode estar passando pelo que for, mas saiba que existe um poder de Deus que nos dá força. Um poder de Deus, o poder de Deus te fortalece. Ele nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Eu poderia ir além, o tempo não nos permite, mas no versículo 13, Paulo fala assim, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, pelo Espírito Santo que habita em nós. Conserva o modelo das sãs palavras. Não sai, não desvie. Conserva, guarda o depósito. O que é que você tem recebido do Senhor? Não importa a aflição que venha, guarda esse depósito. Guarda a sua fé. Um discípulo verdadeiro guarda. Um discípulo verdadeiro suporta porque ele tem a força do Espírito Santo nele. E deixa eu te dizer uma coisa mais. Se você chegou até aqui é porque você tem. É porque o Senhor tem te ajudado. Você nem sabe como você chegou até aqui. Você nem sabe como você aguentou até hoje. Mas você chegou até aqui. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. No capítulo 2 ele diz assim, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, 2:2. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O Evangelho de Cristo é geracional. Ele vai de geração a geração. Paulo recebeu, passou para Timóteo, 2 gerações, e ele está dizendo, Timóteo, confia a homens idôneos, 3ª geração, para que eles também ensinem a outros, 4ª geração. E nós vamos ensinando, e nós vamos ensinando, e nós vamos ensinando, e fazendo discípulos, porque é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Amém?
Eu quero concluir essa palavra da seguinte forma. Todos nós somos discípulos. Eu creio que todos nós aqui somos discípulos. Jesus nos chamou para sermos discípulos e para fazermos discípulos. Não importa como você está agora, importa quem você tem em você. Porque muitas vezes nós estamos como Timóteo estava, e a gente poderia continuar falando de Timóteo. Mas não importa qual seja o seu estado, traga a memória. Lembre-se do dom e desperte esse dom que há em ti. Não seja só alguém que venha frequentar a igreja. Não dá para todo mundo fazer tudo aqui. Mas dá para nós juntos fazermos muitas coisas. Lembre do dom que é em ti. Qual que é o seu dom? É abençoar, abençoe. Qual que é seu dom? É ajudar, ajude. Qual que é seu dom? Cuidar de alguém, cuide. Qual que é seu dom? Ligar para alguém, ligue. Qual é o seu dom? Desperte esse dom. Saiba que o Senhor te chamou para algo e não foi para ficar sentadinho no banco só de domingo ouvindo a palavra e indo embora para sua casa. Ele te chamou para muito mais. Ele te chamou para ser um discípulo, uma testemunha dele. Então, não importa a sua situação, saiba que você só pode estar aqui, você só pode conseguir pelo poder de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Aí você pode cantar essas músicas que nós cantamos hoje. Como é que nós vamos além? Como é que nós dizemos para Deus, usa-me? Usa-me. Nós queremos ser usados, nós queremos ir além. Mas nós temos que estar preparados para viver a aflição do Evangelho. E isso só vem pelo poder de Deus. Amém? Esteja pronto como discípulo para enfrentar e para ser vitorioso em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, te agradecemos. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó meu Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para uma santa vocação. E essa vocação foi o Senhor quem deu. O Senhor nos chamou, ó Deus, para fazermos a tua obra. Não somente pastores, mas todos aqueles, ó Deus, que se entregam a ti de coração, em espírito e em verdade. Pai, nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, faça brotar, ó Deus, faça a cada um de nós reconhecer e entendermos que o Senhor colocou um dom em nós e nós precisamos trazer a memória. Senhor, usa-nos segundo o teu querer, usa-nos em tuas mãos. Leva-nos além, Senhor, sim, leva-nos além. Nós precisamos de ti. Faz o teu querer em nós. Que essa semana seja uma semana de bênçãos em nossas vidas. Que cada um de nós aqui tenha uma semana de ações de graças mesmo, em nome de Jesus. Quarta-feira nós estaremos aqui para buscar a tua face e testemunhar da tua grandeza. Pai, dê-nos uma semana abençoada. Cuida de cada um dos teus filhos, proteja-nos. Usa-nos em tuas mãos como resposta de oração de muitos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.